Obrigada, presidente. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui nesse instituto. Eu quero, antes de mais nada, saudar os debatedores, o meu querido amigo desembargador Marcos Fávero, colega de Conselho Nacional de Justiça, assim como Joaquim Falcão e Alexandre Moraes. Portanto, nós estamos quase com um quórum deliberativo aqui para o Conselho. E o Ofir Cavalcante, que veio comigo de avião hoje de manhã e que só não está conosco agora realmente por um impedimento sério. Ele deverá chegar no final, como disse o presidente, ele pega as coisas no ar e vai fazer o comentário melhor possível. De minha parte, presidente, eu queria salientar a grande satisfação, imensa honra que tenho em ser apresentada pelo senhor. Realmente, imaginava que esse convite, que era um convite irrecusável, que me foi transmitido pelo senhor, fosse para uma atividade acadêmica, algo relativamente simples, destinado a um público menos qualificado, mas para mim é uma grande honra comparecer a esse instituto. Também nesse país, muitos espaços, doutor Fausto, muitos espaços em que se possa, de fato, discutir questões importantes para o país, com uma certa cientificidade, com um certo rigor de pesquisa e de manifestação. O que normalmente é feito, e aí nós temos essa contribuição tão grande da sociologia para isso, não busca as raízes dos problemas para, afinal, encontrar suas adequadas soluções. De modo que eu fico contente, presidente, de estar aqui atendendo o seu convite. A sua preocupação é a preocupação de todos, com essa delonga do processo, essa morosidade que ele toma, e não é uma coisa muito nova. Eu encontrei, enquanto estava preparando esses apontamentos, encontrei no Memorial do Convento de Saramago uma citação que eu acho, ela é longa, mas eu vou tirar uma parte aqui, que eu acho muito significativa. Aqui. Havendo que faltar à lei, mais vale apunhalar a mulher por suspeita de infidelidade que não honrar os fiéis defuntos. A questão é ter padrinhos que desculpem o homicídio. Isso ele referia-se naturalmente aos tempos da Inquisição. Não se exijam às pessoas de bem e de bens que paguem as dívidas contraídas, que renunciem à vingança, que emendem o ódio e, correndo os pleitos, por não se poderem evitar de todo, venham a rabulice, a trapaça, a apelação, a praxe, os ambages, para que vença tarde quem por justa justiça deveria vencer cedo, para que tarde perca quem deveria perder logo. Então, essa é uma citação literária, ele retira esse texto do Padre Vieira, ou parte desse texto é retirado do Padre Vieira, e dá bem a noção do quanto essa praga existe e sobrevive há muitos e muitos anos, séculos, e não só no Brasil. Mas eu gostaria, presidente, de também agradecer a sua presença, porque ela significa para mim algo muito importante. Ela significa que Vossa Excelência não haverá de repetir como Eisenhower que as suas indicações para a Suprema Corte foram os maiores erros do seu governo. Pelo menos me dá esse amparo e com toda certeza as indicações de Vossa Excelência para a Suprema Corte honraram tanto a sua confiança quanto as suas próprias biografias. Nós vemos lá a figura do ministro Nelson Jobim, que, uma vez desvestido da sua condição partidária pela investidura na casa, nem por isso deixou de exercer a sua habilidade política, que é alguma coisa congênita, e eu diria até hereditária, para conduzir bem a reforma do judiciário.
a ele, não tenha dúvida, se deve em boa parte a aprovação da emenda 45, a aprovação da legislação que a regulamentou, a implantação do Conselho Nacional de Justiça e tantas outras medidas de adornamento do Poder Judiciário. O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, com aquele brilho acadêmico que o caracteriza, teve uma atuação muito destacada e, principalmente, fez respeitar a posição da Corte e contrapor alguma coisa que ele mesmo denominou de Estado policial. Essa que vos fala, com muito menos qualificações, sem dúvida, do que os dois outros, mas se orgulha muito, e creio que é um orgulho justo, de haver implantado durante a gestão na presidência do Supremo Tribunal Federal os mecanismos da súmula vinculante e da repercussão geral, esses dois mecanismos que haverão, com o passar do tempo, de dar ao judiciário brasileiro a configuração mais adequada e condições de funcionamento bom, com um tempo de duração do processo adequado. Quando me convidaram, presidente, disseram-me que eu deveria falar dentro de um contexto de reforma dos Códigos de Processo Civil e Processo Penal. E eu, naturalmente, vou tecer algumas considerações sobre pelo menos o projeto do processo penal. Mas combinei com o meu debatedor, o desembargador Marcos Fávero, que ele se encarregará do processo civil, para que eu tenha tempo de falar um pouquinho mais daquilo que me agrada tanto e que é a modernização do Poder Judiciário e a utilização de modernas tecnologias para que nós tenhamos a possibilidade de obter resultados de maior eficiência. Então, mais próximo, obrigada. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que é muito, muito antiga a minha atração por esta área de tecnologia, de computação, de automação, etc. Eu corro o risco, presidente, de ficar datada, mas eu vou revelar aqui que eu, quando era estudante de Direito, ainda, lá se vão algumas décadas, eu já fiz o meu primeiro curso de programação Fortran, que era uma linguagem que hoje nem ninguém sabe mais o que é. Mas os computadores naquele tempo ainda eram imensos, ocupavam salas inteiras, a gente precisava ensinar a máquina a cada vez quais as tarefas que queria que ela executasse e ingressar os dados com aqueles cartões perfurados. Era um trabalhão. Eu sempre, claro, segui meu curso de Direito e a carreira do Direito, mas sempre me mantive antenada para esses aspectos. Quando começaram a aparecer os PCs, se tornaram mais acessíveis, eu já comprei um com a sua impressora Rima, daquelas bem barulhentas antigamente, e a partir daí sempre procurei trazer a utilização dessa tecnologia para o ambiente jurídico e para o ambiente judiciário. Na época, eu era ainda procuradora da República, mas depois, no Tribunal da 4ª Região, então eu pude, enfim, desenvolver um pouco mais esse aspecto. Lá na Ordem dos Advogados, isso ainda como procuradora da República, eu tive a oportunidade de dirigir a Escola Superior de Advocacia e fiz o primeiro curso que houve pela ordem de utilização, não, chamava-se Introdução à Computação para Advogados, e dava aquelas ferramentas mínimas, básicas para alguém que quisesse começar a se ambientar nesse meio. Mais tarde, aí já em 92, eu compareci nos Estados Unidos a um chamado Core Technology Conference, realizado em Dallas, no Texas, e é um encontro que a cada 2 anos se realiza, ainda seguem fazendo, cada vez numa cidade norte-americana. É uma enorme feira de tecnologia e
a par disso, também uma conferência muito importante em que se colocam todas as inovações e todas as metodologias que estão surgindo para aplicação específica no judiciário. Esse ano, essa ocasião que eu fui, o Congresso ainda era recente, era a sua terceira edição, e foi aberto por nada mais, nada menos que o Bill Gates, dizendo a nós todos, os integrantes da Assembleia eram quase todos integrantes do Poder Judiciário, tentando mostrar a todos nós quais eram as possibilidades de utilização da tecnologia no ambiente jurídico, no ambiente judiciário. Então, o exemplo que eles tomaram, Marcos, foi um exemplo muito singelo de uma infração de trânsito. Como sabem, nos Estados Unidos, as infrações de trânsito muitas vezes são tratadas até por juízes leigos e com grande singeleza. O exemplo era divertidíssimo. Tratava-se de uma infração por excesso de velocidade. A polícia vinha, fazia parar o veículo, saía o motorista, que saía cambaleando, completamente bêbado. Então, os policiais convidavam para fazer o teste do bafômetro, o resultado era instantâneo, uma maquininha já com resultado instantâneo, eles ponderavam que ele não tinha condições de seguir dirigindo, aplicavam-lhe uma multa, ele recebia o bilhetinho e os policiais iam acompanhá-lo até em casa. Neste bilhetinho, nessa tipo de slip de máquina dessas de cartão de crédito, já estava marcado dia e hora do seu day in court, porque o equipamento dos policiais era ligado em rede com a corte de trânsito. No dia, aí mudava-se o cenário e aparecia o nosso herói já devidamente composto e sóbrio, olhando no relógio para ver se estava na hora certa. E naquela época ainda não eram tão comuns os PCs, porque hoje ele faria isso de casa, no seu computador ou do escritório. E ele comparecia então a um quiosque na praça da cidade, parecido com esses que a gente vê hoje para fazer check-in nos aeroportos e para caixa eletrônico, enfim. Ele comparecia ali, digitava a senha que estava no seu slip e aparecia, então, já o juiz da causa na tela. E o juiz da causa, um velhinho muito simpático, perguntava a ele, imediatamente, quais eram as circunstâncias da ocorrência. E ele, claro, tentava se desculpar. Não, eu tomei só uma cervejinha, era festa de aniversário da minha vovozinha, umas coisas assim, com que ele buscava amenizar a sua conduta. E o magistrado do lado de lá, então, tinha já o resultado do exame, a velocidade, o excesso de velocidade que tinha sido cometido, dava-lhe aquele habitual sermão, e depois também automaticamente ele tinha acesso ao departamento de trânsito e via que aquele motorista, casualmente, era um bom motorista, ele não tinha muitas multas, ele não era um infrator habitual. Então, levando isso em consideração, ele apenas confirmava a multa que já havia sido aplicada pelos policiais e imediatamente determinava que ele comparecesse a aulas de segurança no trânsito. E para isso ele perguntava: aonde é que o senhor mora? No bairro tal. E quais são as suas horas mais disponíveis? Eu trabalho das tantas às tantas e tal, depois das 7 eu estou disponível. Então, o magistrado consultava já a sua planilha e verificava que próximo da casa dele existia o centro tal e que havia realmente uma turma começando às 7h30. Então, ele ficava automaticamente inscrito naquela turma e obrigado a comparecer. Tudo isso sem uma folha de papel, com a maior celeridade, com a prestação jurisdicional imediata e com o adimplemento imediato, porque também o juiz dizia a ele: mas o senhor tem uma multa a pagar. E como é que o senhor quer pagar? O meu cartão de crédito. Imediatamente já botava lá o cartão de crédito e saía o pagamento da multa. Então, é esse tipo de justiça muito célere, muito rápida, que todos nós desejamos. Quando alguém chega ao judiciário, já tem um litígio
já tem alguma coisa que o incomoda há muito tempo. De modo que o judiciário, na percepção das pessoas, está sempre em atraso, porque a solução daquele seu problema tarda. Ele não conseguiu resolver pessoalmente ou através de intermediários e ele foi obrigado a procurar um advogado, que por sua vez tomou algum tempo estudando a questão, para afinal entrar em juízo. De modo que nós, presidente, nós partimos assim com um handicap muito negativo. E nós gostaríamos muito, todos nós que atuamos no judiciário, de resolver esses problemas. Eu, então, mais ou menos por essa época, fiz nos Estados Unidos um curso, passei lá um período letivo, me especializando em administração judicial. Já era, à época, juíza do Tribunal da 4ª Região, e fui buscar, junto aos americanos, que são muito eficientes em administração, fui buscar todas as experiências possíveis. Então, eu visitei um sem número de tribunais, estudei tudo o que pude e arrecadei todas as experiências possíveis. Quando eu retornei ao Brasil, eu achei que nós poderíamos, pelo menos, tentar quantificar, coisa que não se fazia, e é isso que das ciências sociais é muito oportuno trazer para dentro da prática jurídica e da administração judiciária, tentar quantificar qual era o peso da praxe, essa palavra até, a própria palavra já é fora de moda, já é vetusta, no andamento dos processos, o quanto ela emperrava a máquina judicial. E, claro, presidente, se a gente estivesse nos Estados Unidos ou na Europa, imediatamente teria recursos para pesquisa, uma opção de gente trabalhando. Aqui as coisas são diferentes. Então, o que eu pude fazer foi recolher alguns processos, uma amostragem de processos findos da Justiça Federal, com alguns colaboradores voluntários, e nos aprestamos a medir o tempo dentro daqueles processos, desde a distribuição até o arquivamento. Concluímos, com uma amostra mais variada possível, na Justiça Federal, que 70% do tempo gasto no processo era tempo burocrático. Era aquele tempo que vai em carimbos, juntadas, remessas, conclusões, etc. Ou seja, é um tempo eminentemente burocrático, de atividades repetitivas e não criativas. E nesta área se pode efetivamente ingressar com muita eficiência na automação. Os 30% restantes do tempo, eles eram distribuídos equanimemente entre os verdadeiros atores do processo, no caso o juiz e os advogados, das duas partes. 30% com 11% para o juiz, mais ou menos, e o restante para os dois advogados. Esse tempo também pode ser reduzido. Esse tempo que eu chamo tempo criativo, tempo nobre, ele também pode ser reduzido, mas é preciso lembrar que ele é um tempo diverso, que não se resume a uma atividade corriqueira, mas é uma atividade de reflexão, de pesquisa, de voltar aos livros, de revisar os autos, para chegar a uma conclusão e depois a sua redação final. O mesmo para a prática dos advogados, que também não podem imediatamente sair escrevendo uma petição sem terem primeiro estudado os autos e estudado a matéria específica do processo. Partindo daí, dessas constatações, nós resolvemos, então, dar início a uma série de experiências, atacando sempre esse tempo que eu chamo, o tempo burocrático, de tempo neutro do processo. É um tempo que, se você encurtar ao máximo, ele não vai fazer falta nenhuma. Ao contrário, vai ser muito útil. E resguardando, então, aquele tempo nobre, o tempo criativo, um tempo de produção intelectual do magistrado e dos advogados. Essas várias experiências que se realizaram no Rio Grande do Sul, especialmente na seção judiciária de Porto Alegre, uma delas foi a central de mandados. A central de mandados foi automatizada. Nós chegamos ao ponto de obter um tal grau de eficiência que o oficial de justiça era mandado para a rua com
a incumbência de cumprir mandados, 10 mandados, vamos dizer, deste lado da avenida e voltar pelo outro lado da avenida cumprindo mais 10. Com isso, nós aceleramos tramitação, com isso nós também ganhamos em produtividade. E a experiência que eu achei mais interessante foi a de automação das varas de execução fiscal. Era a época do seu governo, presidente, e havia, claro, como há até hoje, o interesse em fazer com que aqueles devedores da Fazenda realmente compareçam, como todos nós, para pagar os seus tributos. E o processo de execução fiscal é facílimo, é simplíssimo, não tem mistério nenhum. Por isso ele foi escolhido para uma tentativa de automatização. Daria para falar um dia inteiro sobre esse tipo de processo, mas eu só quero mencionar um dos passos necessários deste ou de qualquer outro processo, que é o momento da citação. Já naquela época havia autorização legislativa de que a citação se fizesse por carta. Mas as cartas, como é que elas eram processadas? Elas eram ainda processadas em papel, elas eram escritas, preenchidas, pelo menos os formulários à mão, por servidores, depois envelopado, mandado pelo correio. Nós enxugamos ao máximo tudo isso, automatizamos ao máximo e reduzimos o tempo que era para aquele funcionário padrão que não toma cafezinho nem conversa com o colega, que só trabalha. Ele levava 8 minutos para preparar uma carta dessas, nós reduzimos a quase nada, uma vez que o computador fazia todas as tarefas que ele antes fazia. Bastava ingressar o número do processo, que se fazia já com uma leitora de código de barras, e todos os dados eram transportados para a ficha, todos os dados de identificação processual, e a impressora, isso foi uma das aquisições que nós fizemos, porque sempre no judiciário há muito receio em fazer novas aquisições, tecnologia nova, gastando em novidades, em coisas assim, às vezes a gente encontra uma resistência. Então, consegui comprar a primeira impressora que imprimia dos dois lados, com o que nós passamos a economizar papel também, porque aquela folha já era fechada, valia por envelope, já tínhamos um contrato com os Correios e aquilo tudo ficava incluído. Bem, essa experiência foi muito interessante, não só pelos resultados que ela teve, mas também porque ela é a pioneira do processamento eletrônico, que na quarta região justamente desenvolveu-se muito cedo. Já no Supremo Tribunal Federal, foi possível... Obrigada, presidente. Foi possível dar alguns passos mais. Olha aí, doutor Ofir, tenha bondade. Presidente, nós havíamos dito... Não estou acostumado com esse trânsito de São Paulo, por isso. Nós havíamos dito... Não precisa de perdão, todos nós conhecemos. Tanto o presidente Fernando Henrique quanto eu já tínhamos afirmado aqui que é tão grande a sua capacitação que podia chegar em qualquer momento da palestra que pegaria as coisas no ar. Querem me deixar mais ruborizado do que eu já Tá bom. Mas nos desculpe por iniciarmos logo, mas estava falando apenas das alterações e utilizações de tecnologia no judiciário. Mais adiante nós vamos entrar na área específica do processo penal. Mas eu dizia, presidente, que no Supremo nós pudemos tomar algumas outras medidas. E a utilização maciça da informática tem sido uma constante, tanto no Supremo, quanto podem atestar os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça lá no Conselho, que já naquela nossa época tinha um processamento eletrônico. Um exemplo muito dramático, presidente, que pouca gente sabe e que eu gostaria de divulgar aqui, diz respeito à ação penal 474, que é o famoso caso Mensalão. Esse caso já chegou muito complicado ao Supremo, porque na chegada já eram inúmeros volumes. São muitos os acusados, como todos sabem, muitos defensores também, tantos quantos, e muitos documentos, enfim, é um processo muito difícil, com inúmeros apensos. Quando esse inquérito chegou, nós, de acordo com o relator, ministro Joaquim Barbosa,
fizemos escanear todas as peças e transformar em digital todas as peças que já estavam lá. Essas peças ficaram disponíveis para o relator e ficaram disponíveis também, e isso é importante que se diga diante do presidente da Ordem, assegurado o direito de defesa também para os defensores. Ou seja, creio eu, o primeiro grande processo, grande mesmo, em tamanho, inteiramente eletrônico. Ou seja, às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender qual é a vantagem disso, mas é fácil de explicar. Imagine-se uma biblioteca. Numa biblioteca, quando se retira o livro, ele serve a um único leitor. Numa biblioteca eletrônica, o volume não sai do lugar e ele pode servir simultaneamente a um sem número de leitores. Ou seja, todos podem fazer uso do processo, dos dados processuais, ao mesmo tempo. Tanto o relator, quanto os defensores, quanto o Ministério Público e, inclusive, no nosso caso, nós fizemos como as oitivas de testemunha se fazem por carta de ordem, também dar senhas aos juízes encarregados dessas inquirições, para que eles também possam estar devidamente atualizados com o andamento do processo. Isso permitiu, presidente, que em 2 anos... permitiu inicialmente que a gente chegasse até a denúncia, porque todas as intimações, muitas delas estão se fazendo por via eletrônica, os advogados estão todos cadastrados, de modo que chegamos à denúncia. E depois de recebida a denúncia, sempre se diz que o judiciário é muito lento e, de fato, isso salta aos olhos, mas em 2 anos, neste processo, em 2 anos, já se ouviram 600 testemunhas de acusação e de defesa. O relator pôde, graças à existência destes autos eletrônicos, ele pôde organizar um cronograma de modo que os defensores nunca tivessem compromissos coincidentes numa parte e noutra do país, porque, às vezes, a testemunha, uma mora no Pará, outra no Rio Grande do Sul, enfim, tudo isso foi possível organizar com essa ferramenta eletrônica que é o processo eletrônico. Hoje, pela informação que eu tenho, depois dessa virtualização de autos físicos, porque os autos físicos sobrevivem, eles estão lá e tem até uma sala especial, porque hoje são 185 volumes do processo e 461 apensos. Então, é realmente um volume muito grande físico que totaliza 40 mil folhas de papel. Portanto, tudo isso é possível, tanto ao relator quanto aos advogados, os atores processuais, mediante uma ferramenta que foi adaptada especialmente, fazerem uma localização rápida. Eu quero encontrar nos autos onde está o depoimento de João da Silva. Eu ingresso com a busca de João da Silva, em todas as ocasiões que João da Silva aparece nessas 40 mil folhas, eu facilmente vou localizar. Então, essas facilidades vão nos levar a uma melhor prestação jurisdicional. Não só mais segura, como certamente mais rápida. De modo que, às vezes, a gente ouve reclamações, mas o processo não anda, mensalão. Nenhum processo andou tão rápido, e se ele estivesse no formato papel, ele não teria chegado sequer à denúncia ainda. De modo que são avanços assim que eu considero dramáticos, que bem demonstram o acerto das medidas tomadas. Outro efeito colateral dessa virtualização do processo também está na redução de custos para os advogados, para as partes, né, e para o próprio Poder Judiciário. Vocês imaginem o fato de que nós teríamos provavelmente uma fila de 40 advogados, que são 40 os denunciados, no balcão da secretaria a cada novo despacho do juiz. Todos esperando para ter conhecimento daquilo e poder, eventualmente, recorrer ou entrar com as medidas adequadas. Então, todos ganham tempo e ganham em poupança de recursos. No dia 21 de junho de 2007,
nós lançamos, presidente, o chamado eSTF, o STF eletrônico, que inicialmente passou a receber os recursos extraordinários. Eu aqui talvez deva me penitenciar, porque talvez mais correto fosse começar por categorias menores. Os recursos extraordinários são a nossa grande massa de processo. Categorias menores seriam mais facilmente acomodadas nesse sistema novo e dariam um resultado mais pronto. Mas como o nosso grande problema, efetivamente, de número, eram os recursos extraordinários, começamos por eles. Depois, em novembro do mesmo ano de 2007, nós regulamentamos também o recebimento de petições eletrônicas, com certificação digital, com o que sempre contamos com o apoio da Ordem dos Advogados. Eu gosto sempre de citar que, apesar de haver muitas resistências, num primeiro momento, depois que se implanta um sistema desses, a adesão é quase que imediata. Quando nós implantamos em novembro de 2007, esse sistema, já no mesmo dia ingressou um recurso eletrônico. E esse recurso eletrônico, no dia seguinte, foi despachado eletronicamente pelo ministro Sepúlveda Pertence. Ou seja, a prestação jurisdicional da corte mais alta do país se fez de imediato. É claro que era uma matéria já pacificada e, enfim, se fosse alguma coisa que exigisse algum tempo mais de reflexão, ele não despacharia no dia seguinte, mas quem sabe 2 ou 3 dias depois. Mas mesmo assim é um bom demonstrativo de que as pessoas aderem facilmente a um sistema desses. Outra coisa que fizemos, presidente, e que isso também surpreende pelos resultados, foi a adoção de um plenário virtual. Os ministros do Supremo hoje dispõem de uma ferramenta, como nós temos que agora apreciar em cada recurso extraordinário a antiga relevância, hoje chamada de repercussão geral, nos demos conta que se fôssemos transformar todos em processos físicos, se tivéssemos que levar cada um ao plenário físico, nós, na realidade, não estaríamos obtendo a finalidade pretendida pela Emenda Constitucional 45, nós estaríamos duplicando o trabalho. Então, fizemos por montar um plenário virtual. Hoje, qualquer ministro do Supremo coloca o seu voto inicial sobre uma matéria, dizendo que a considera com repercussão ou sem repercussão e a justificativa, e nós todos temos acesso imediato. Podemos fazê-lo isso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer hora, dentro de um prazo de 20 dias. Durante esses 20 dias, os ministros se manifestam e o sistema automaticamente colhe esses votos e dá o resultado. Também automaticamente remete o tema ao registro próprio, que é distribuído aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais, para que passem a sobrestar esse tipo de matéria até que seja o mérito decidido no Supremo Tribunal. Então, essa foi uma medida relativamente inovadora dentro do tribunal, foi uma ferramenta inteiramente construída por nós, mas que nada mais é do que a utilização de métodos de programação e a utilização adequada dos recursos de informática de que nós dispomos. Eu, muitas vezes, argumentei com pessoas que resistiam às propostas que é realmente incrível que nós, dentro de um poder da nação, dentro de um poder que deseja ser mais eficiente, não façamos uso de tecnologias que estão disponíveis aos supermercados, que são a tecnologia bancária, que estão disponíveis em qualquer biblioteca, enfim. São ferramentas, sim, que nós devemos, com toda a cautela e com muita precaução, utilizar para que não haja justamente nenhuma ofensa ao direito e às garantias das partes. Mas, enfim, bem utilizadas, elas causam resultados muito bons. O resultado disso tudo, presidente, é que em 2 anos de aplicação, a distribuição de recursos extraordinários no Supremo Tribunal já caiu em 60%. É um número importante. E o restante,
o remanescente que nós temos ainda de processos vai seguir recebendo esse mesmo tratamento, e dentro em breve nós teremos uma visão bem precisa de quais são as teses que estão hoje perante o Supremo Tribunal Federal. Existe um número imenso de processos, são mais, agora já são menos, mas eram em torno de 100 mil processos numa Corte Suprema, o que fica difícil da gente explicar para qualquer interlocutor estrangeiro. Não pode funcionar uma Suprema Corte com 100 mil processos. Mas esses 100 mil processos, na verdade, são processos, é um número contábil, porque as teses que lá estão, dado o grande número de causas repetidas, elas são limitadas. Nós vamos saber, quando o tribunal acabar de definir todas as repercussões gerais que hoje estão postas, quantas são efetivamente as teses a serem discutidas perante o Supremo Tribunal Federal. E uma vez feito isso, com esse grande efeito que tem a repercussão geral, que é de tornar imediatamente respeitável o precedente judicial, coisa que também o nosso país não fazia, ou seja, o juiz de primeira instância continuava afrontando a decisão pacífica do Supremo Tribunal Federal sem que nada acontecesse. Então, isso aí vai, na verdade, desinflar todo o sistema judiciário. Então, nós esperamos, e eu tenho muita certeza disso, presidente, que dentro de um horizonte aí de 5 anos, nós tenhamos uma justiça bem mais funcionante, mesmo guardados os quadros atuais. É certo que se diz que no Brasil nós temos muito menos juízes do que, por exemplo, a Alemanha, do que uma série de países que contam com melhor jurisdição. Mas, mesmo com os quadros atuais, feita esta limpeza do sistema, eu tenho certeza que nós haveremos de encontrar uma prestação jurisdicional bem mais célere. Um outro dado interessante aqui também, presidente, diz respeito ao recadastramento de advogados, que foi feito em outubro de 2009. Já nessa época, contávamos mais de 1.000 advogados atuando perante o Supremo Tribunal, cadastrados eletronicamente. Ou seja, todas essas comunicações são feitas instantaneamente e eles podem ter acesso aos processos. Em fevereiro de 2010, fizemos obrigatório o uso desse sistema eletrônico para uma série de ações originárias, as ações diretas, as reclamações, uma dúzia dessas ações que compõem a nossa competência originária, tornou-se obrigatório o peticionamento eletrônico. E já, de novo, no mesmo dia, ingressou uma reclamação, essa da Prefeitura Municipal de Porto do Mangue, no estado do Rio Grande do Norte. Quer dizer, não há dizer que no Brasil existem bolsões de muito atraso, que no interior Não, uma prefeitura lá do interior do Rio Grande do Norte, no mesmo dia já tinha o seu recurso ajuizado. Também é interessante notar que o próprio Procurador-Geral, que na época ainda era o doutor Antônio Fernando, no dia seguinte também ajuizou uma ADI que está em tramitação eletrônica. Bom, a única exceção, agora nós acrescentamos ainda mais categorias de processos nesta obrigatoriedade de tramitação eletrônica. Recentemente foi zarada uma nova resolução e temos uma série de ações novas incluídas, como os mandados de segurança e os habeas corpus. No caso dos habeas corpus, evidentemente, foi necessário fazer uma exceção. E essa exceção vai para aquelas petições manuscritas que nos chegam de dentro dos presídios e que, evidentemente, nós temos que dar um tratamento diferenciado. A grande maioria tem conteúdo de habeas corpus, elas, no entanto, na maioria das vezes, pelo despreparo dos signatários, elas não se endereçam à competência do Supremo Tribunal Federal e nós, habitualmente, fazemos, então, nós mesmos a remessa ao tribunal competente para que dê o tratamento adequado. Portanto, presidente, o que eu gostaria de frisar para essa audiência é que, apesar de tudo, nós todos ainda somos muito aferrados ao formato papel. Haja vista que eu mesma estou trazendo aqui em papel.
Mas nós, no meio jurídico, acreditamos muito no papel. Se ele vier timbrado, carimbado, assinado, mais ainda. Então, a gente acha aquilo realmente a segurança total. E as pessoas muitas vezes me perguntam se nesse processamento eletrônico, se nessas fórmulas novas que estamos utilizando, não é possível haver a atuação de hackers e crackers com falsificações e com intromissões indevidas. Sim, é possível. É possível falsificar o processo eletrônico, mas é possível falsificar tanto quanto se falsifica em papel. A única diferença é que na trilha eletrônica ela é indelével. Encontra-se o caminho facilmente e pode-se corrigir e chegar a recompor a verdade muito facilmente. De modo que a diferença é basicamente essa. Uma trilha eletrônica ela é indelével. Então, automaticamente, havendo a primeira reclamação, nós estamos num processo que é contencioso, em que uma parte controla a outra, em que o juiz controla as duas, em que ambas controlam o juiz, de modo que qualquer coisa estranha que apareça no processo, o advogado vai lá e aponta, não, essa petição eu não enviei do meu computador, essa petição é uma petição espúria. E aí, rapidamente, se pode reconstituir a verdade dos autos. Bom, nós temos que falar, e eu não tenho dados muito precisos disso, mas é muito louvável a iniciativa do STJ, que fez por tornar digitais todos os seus processos. É uma palavra que nos meios tecnológicos se usa, presidente, que causa calafrios aos juristas em geral, é a desmaterialização do processo. Parece uma coisa assim meio esotérica, a desmaterialização do processo. E realmente nós vamos chegar a isso dentro em breve. O STJ já fez isso com todo o seu acervo e nós, no Supremo e nas demais cortes de justiça, também vamos fazer o possível para atingi-lo. Agora, só isso não basta, presidente. Nós vamos até um certo ponto com o uso da tecnologia. É preciso que haja também as alterações processuais que limpem o processo dos seus excessos. Os excessos da processualística foram criticados adequadamente. As melhores críticas que eu conheço são as do ministro Francisco Rezec, que tem umas tiradas geniais atacando justamente essa nossa mania, essa nossa herança de uma processualística extremamente rebuscada. A minha interpretação pessoal a respeito da sobrevivência desta praga tem um pouco de visão sociológica, presidente. Ela diz respeito à coincidência que nós encontramos de excessos de processualística, de um desenvolvimento, de um florescer da processualística justamente nos regimes autoritários. Nós vemos isso acontecer na Itália fascista, nós vemos isso ser facilmente importado para o Brasil da época de Vargas e desenvolvido mais ainda ao tempo dos regimes militares. Então, há uma coincidência inegável de que, em determinadas circunstâncias, onde não é muito seguro manifestar a própria opinião sobre o mérito, mais vale valer-se de meandros bizantinos de processo para conseguir um determinado resultado. Então, hoje nós já temos segurança suficiente na nossa democracia, mas ainda guardamos a memória, como guardamos a memória inflacionária, guardamos ainda a memória desses períodos de dificuldades de manifestação do pensamento. E, por isso, ainda sobrevive entre nós uma processualística que é exagerada. A quantidade de recursos que existe no Brasil não se vê em lugar nenhum do mundo. Recurso de decisão interlocutória é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de explicar para os meus colegas de países estrangeiros. O processo não anda porque ele tem a previsão de um sem número de recursos. Então, vai se evitando chegar ao mérito. Claro que o advogado, o bom profissional, ele tem que fazer uso de todos os recursos que estão à sua disposição na defesa do interesse do seu cliente. De modo que é preciso que haja uma alteração realmente das normas processuais, enxugando um pouco o número de processos e
esse verdadeiro, essa ritualística processual que nós ainda sofremos. Eu diria, presidente, que essa reforma do Código de Processo Penal, e já quero aqui avançar um pouco mais, essa proposta de reforma do Código de Processo Penal atende exatamente esses vetores, de maior celeridade do processo, de valorização das vítimas da ação criminosa, de valorização também das possibilidades de conciliação com a justiça mais inclusiva do que realmente punitiva, e também com esse desbaste da quantidade exagerada de recursos. Mas, apesar de tudo, eu vejo alguns defeitos no projeto. Um deles diz respeito ao juiz das garantias. O projeto, no seu artigo 15, cria uma figura nova, uma figura que não existia no Brasil, que é o chamado juiz das garantias, que outra coisa não é que o juiz de instrução de outras jurisdições. Então, esse juiz das garantias é quem vai decretar a prisão, é quem vai conferir. Aqui estão os poderes que ele recebe expressamente. Ele zela pela observância dos direitos do preso, ele é informado da abertura de qualquer inquérito policial, etc., etc. Mas acontece que esse juiz das garantias, de acordo com o artigo 17, ele fica impedido de funcionar no processo. Todos os meus colegas do Conselho Nacional de Justiça sabem bem que esta proibição vai tornar inviável 40% das varas criminais do país. Um número bem próximo disso, de localidades, de comarcas, onde há um único juiz. Se aquele juiz é o juiz das garantias, ele não pode funcionar no processo, faz como? Quem é que vai processar? Mesmo nas comarcas um pouco maiores, em que constem 2 juízes, é necessário que de vez em quando o juiz saia em férias ou esteja ausente por doença e tal, e o outro colega é quem vai despachar no processo. De modo que essa ideia, que é uma ideia boa, é uma ideia muito boa, ela só tem aplicabilidade nas grandes comarcas, onde haja um grande número de juízes criminais que possam se revezar nessas funções, pelo menos 2 juízes de garantias, e ainda assim, eu imagino, os senhores sabem melhor do que eu, um foro como o de São Paulo, o juiz das garantias já deve nascer sobrecarregado. Então, é alguma coisa que exigiria um bom estudo sociológico prévio, uma boa quantificação dos recursos de que dispomos para que seja efetivo, para que possa dar os resultados que pretendemos. Porque senão, presidente, ficam essas leis que são bem intencionadas, mas que depois não podem entrar efetivamente, não podem entrar efetivamente em vigor, não são respeitadas, e começam as exceções e começam as alterações legislativas sobre aquela norma. Então, esse é um dos aspectos que eu menciono como uma crítica construtiva ao projeto. E outro que eu também refiro é o parágrafo único do artigo 32. Esse parágrafo único estabelece um prazo de 10 dias, apenas 10 dias para a conclusão do inquérito. Claro que isso realmente é desejável, claro que isso pode se realizar, talvez, nos países escandinavos, mas como nós conhecemos a realidade do nosso país, nós conhecemos o desaparelhamento de todas as circunscrições policiais, nós conhecemos o despreparo de muitos dos servidores, é realmente utópico imaginar que em 10 dias esteja concluído o inquérito, todos os inquéritos, com o réu preso. E o juiz das garantias, esse pode dar uma prorrogação do prazo, mas essa prorrogação também, por força daqui do artigo 16, se não me engano, ela é de outros 10 dias, ou seja, 20 dias. Então, nesse caso, imagine o senhor um crime de grande complexidade, envolvendo uma organização criminosa, transnacional. Como é possível fazer
concluir toda a investigação e concluir o inquérito em 20 dias. É realmente algo que não me parece viável. O artigo 56, por exemplo, no seu parágrafo único, determina que o juiz, quando afirmar a sua suspeição por motivo íntimo, ou porque é amigo, inimigo, ou porque tem interesse na causa, porque é parente, ou enfim, qualquer motivo que seja, ele deve declinar as razões desse impedimento para a sua corregedoria. Isso está incluído no projeto e eu quero lembrar que nós, lá do Conselho Nacional de Justiça, não na nossa brilhante gestão, mas mais tarde já houve uma resolução do Conselho neste mesmo sentido. E essa resolução foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, provisoriamente, é verdade, ainda o mérito não foi apreciado, mas já foi suspensa, porque entendeu o Supremo Tribunal Federal que era atentatória à independência judicial, ou seja, o juiz não precisa declinar os motivos de foro íntimo que levam à sua suspeição, permitindo que o feito passe a outro magistrado realmente isento. Procurou-se corrigir um defeito encontrado num determinado estado da federação, em que alguns juízes procuravam sempre se dar por impedidos nos processos difíceis. Mas isso é alguma coisa que merece correção específica e não através dessa generalização atentatória mesmo da independência judicial. Bom, a proposta também é um pouco tímida em alguns aspectos. Por exemplo, quando ela estabelece penalidade para a testemunha que não comparece sem justificação, ela determina que apenas essa parte pague as custas correspondentes. Isso é muito pouco. Acho que seria o momento de introduzirmos o conceito de contempt of court e as consequências desta atuação, que é uma atuação de desrespeito à organização judiciária, de desrespeito aos outros participantes do mesmo processo e que deve ser coibida. Há muitas testemunhas que se furtam durante meses e é necessário marcar novas audiências, as pautas nossas são sempre sobrecarregadas, de modo que causa um transtorno muito grande. Esse transtorno, às vezes, é causado por doença, por algum outro tipo de impedimento, mas no nosso país, presidente, até a Copa do Mundo atrapalha. O doutor Alexandre Saliba, que é meu juiz auxiliar e faz a instrução dos processos, ele foi encarregado de fazer a oitiva de algumas testemunhas aqui em São Paulo e 2 não compareceram porque era dia do jogo da Copa do Mundo. Então, o doutor Alexandre ficou sem ver o jogo e as testemunhas não compareceram. Mas isso acontece. Outro aspecto do projeto que talvez mereça uma melhor reflexão é a regulamentação muito complexa de medidas especiais de investigação criminal, como são as interceptações telefônicas, como são as quebras de sigilo, etc. Parece-me que essas matérias melhor ficariam se reguladas numa lei própria, como é hoje a Lei 9.296. Até porque aqui se fazem alterações muito rápidas e que é mais fácil de corrigir, de conciliar com uma legislação ordinária do que com uma codificação que sempre é mais complicado de mexer. Mas eu acredito que isso talvez ainda possa se fazer. E outro aspecto em que o projeto é tímido diz respeito à manutenção do sistema de cartas de ordem como forma exclusiva nos processos de competência originária dos tribunais. O Supremo Tribunal, e por isso eu mencionava o doutor Alexandre, já adotou a prática de enviar os seus próprios juízes auxiliares para fazerem essas oitivas. Isso acelera sobremaneira a tramitação dos processos. Eu tenho um caso, presidente, em que a denúncia foi recebida no primeiro semestre. O doutor Alexandre já ouviu 6 testemunhas de defesa e de acusação, faltam 3 que foram agora solicitadas para serem incluídas, uma delas testemunha do juízo, eu faço questão de ouvir uma determinada pessoa.
E, encerrada essa instrução, eu tenho condições de levar a julgamento o mérito final ainda este ano. Até o final do semestre será julgado. O que, no caso, para o réu envolvido, que considera que não praticou nenhuma irregularidade, é extremamente positivo. Ele quer ser absolvido. Se ele realmente tem essa convicção e demonstrar, e tudo isso for demonstrado, ele realmente será absolvido, e num prazo razoável. Ou seja, denúncia recebida no primeiro semestre, decisão no segundo semestre. Outra prática que nós adotamos também para acelerar processos que têm uma grande repercussão, inclusive internacional, que são os processos de extradição. Nós, antigamente, também fazíamos por carta de ordem a oitiva dos extraditandos. E essas cartas de ordem levavam muito tempo para ir e para voltar. Agora, nós estamos utilizando a prática de deslocar o juiz instrutor, ele vai, colhe o depoimento e já volta para o tribunal com a fita de áudio e vídeo debaixo do braço, já para encerrar realmente a instrução. Então, com isso, uma vez efetuada uma prisão para efeito de extradição e dada o ingresso da nota verbal e dos documentos necessários, ouvida a Procuradoria-Geral, nós já podemos também imediatamente levar esses casos a julgamento. Presidente, eu creio que deu para, nesses minutos, compartilhar com os senhores o meu entusiasmo pela adoção de metodologia nova. Acho que nós precisamos aprender a trabalhar com as ferramentas novas, fazendo e procurando fazer o bom direito de sempre, mas não alheios às inovações, não alheios às novidades e até ousando um pouquinho, como foi muitas vezes o nosso caso. É claro que a segurança jurídica, esse bem extraordinário que todos nós desejamos, ela depende não só de uma boa legislação, de uma boa atuação do Poder Legislativo, de uma boa atuação do Poder Judiciário, tentando evitar que haja uma vacilação muito grande de jurisprudência, e do Poder Executivo, cumprindo adequadamente as leis, mas principalmente da sociedade. A sociedade como um todo, respondendo em boa parte a esses exemplos que venham dos poderes constituídos, que efetivamente se torne a sociedade brasileira uma sociedade mais cumpridora da lei, menos rebelde à aplicação da norma legal, em que todos efetivamente se sintam iguais perante a lei. Ou seja, que nós paremos de uma vez por todas de nos comportar como algumas pessoas pensando que estão acima da lei ou estão isentos das obrigações que são impostas a todos. De modo que essas considerações finais, presidente, é que eu queria deixar aqui, renovando o meu agradecimento e a grande honra de ser apresentada pelo senhor. Mais uma vez, funciona? Eu queria... Tecnologia não está boa. Alô? Mais uma vez eu queria reiterar os agradecimentos à ministra Ellen Grace e a maneira como ela expôs de forma clara e equilibrada, tanto na promoção das novas tecnologias quanto na análise desse projeto, mostra a qualidade da nossa iminente ministra do Supremo, que só me dá orgulho de tê-la nomeado ministra do Supremo. E já que ela falou de questões de adaptação às tecnologias e tal, não são só os advogados, todos nós sofremos imensamente com essa necessidade. Ela disse que se ia revelar o passar do tempo ao falar do programa Fortam. Eu vou revelar outro pior ainda. Quando eu comecei a fazer pesquisas nos anos 50, ainda se usava um sistema chamado McBee, que era quase como uma espécie de uma agulha de crochê, em que se perfurava os cartões, eu colocava a agulha, balançava os cartões, caíam. Os que ficavam se somavam, os que caíam se somavam à mão também.
E quando houve um grande progresso, eu estava fazendo uma pesquisa sobre relações raciais e tentei criar escalas de rejeição, de aceitação, que é um procedimento estatístico mais ou menos complicado, na época parecia complicado. Eu tive que ir para a administração da Faculdade de Medicina, porque só lá havia realmente equipamento IBM. E se nós mesmo furávamos os cartões e íamos às máquinas de separação, que chamava, colocava lá os cartões, separava, aí aparecia um numerinho, você tomava nota num papel, quantos eram sim, quantos eram não, não sei o quê. Houve depois um grande progresso. Nos anos 60 eu estava na França e também queria fazer a utilização dessas máquinas. Eu trabalhava na Universidade de Paris e na Nanterre e, de novo, tive que ir para a administração, porque não havia equipamento disponível que não fosse para processar pagamento de professor, esse tipo de questão. Finalizo só dizendo uma coisa. Eu acho que é muito importante a absorção dessas novas metodologias e todo o avanço da informática e tudo mais. Agora, eu tenho uma experiência dramática de perder, porque eu sou muito errado nessas questões, de perder material escrevendo em computador. Eu perdi na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, no ano 2004, um capítulo inteiro desse livro que eu publiquei depois, A Arte da Política, eu estava escrevendo lá, e vieram vários técnicos da Library of Congress, não acharam. Está no ar. Mais recentemente eu fiz uma conferência sobre, eu creio que foi sobre Joaquim Nabuco, que eu perdi. E eu perdi, eu faço backup, não sei o quê, agora eu faço uma coisa pior ainda, eu mando e-mail para mim mesmo. Que assim fica garantido. O pendrive também é bom. Pendrive também, eu uso tudo, mas um momento de esquecimento eu perdi umas certas páginas. Eu estava escrevendo tarde da noite e, como é hábito, então governador de São Paulo, José Serra, me telefonou. Eu digo, perdi não sei o quê. Ele começou a me dar instruções, errei tudo, porque as instruções estavam equivocadas. De modo que eu sou também bastante adepto da utilização disso. Aproveito para dizer, quando tiver a oportunidade de ir no 5º andar desse prédio, que é parte aqui do Instituto, podem ver a tentativa de utilização de tecnologias modernas numa exposição que não é sobre o plano real, é sobre certos momentos da história do Brasil, e que todo o material aqui, graças aqui à doutora Daniela, que está aqui, a chefa do acervo, são milhões de documentos, está tudo já também disponível, e essa conversa nossa aqui vai estar rapidamente disponível no nosso site para quem quiser ouvir. Eu acho que nós temos realmente que adaptar tudo isso, e esse esforço da ministra Ellen Grace, a formação que ela teve lá nos Estados Unidos e posteriormente no Brasil, foi muito importante para dar um empurrão que não tem volta.